Vamos lá, 3:1. Finalmente, irmãos, orai por nós. Isso é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, né? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. Completem. Pronto, vamos falar sobre esse tema, né? O Senhor conduza, sobre esse versículo 5, o Senhor conduza o vosso coração. Há duas coisas aqui que Paulo fala: ao amor de Deus está craseado aí, né? Tem uma crase. Também ao amor e também à constância de Cristo, não é só constância, de Cristo. Então, o que a Bíblia vai falar sobre a constância, que é tão importante, que Paulo diz: o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. Claro, a gente tem uma noção muito boa do amor de Deus, né? A amarmos a Deus, a vivermos esse amor de Deus, amarmos a Deus acima de todas as coisas. Tem 5 formas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, todo o vosso entendimento, toda a vossa alma. Tem mais uma lá que eu esqueci, sei que são 5. Toda a vossa força, né? Então, amor de Deus, agora aqui. E também conduza o coração de vocês, coração, a constância de Cristo. Coração ser constante. Então, a primeira coisa que o texto vai dizer aí é: o Senhor conduza. Observe que o texto não é para a gente desenvolver, né? É claro que cabe a nós buscarmos isso, mas segundo Paulo, é uma virtude dada por Deus, trabalhada pelo Espírito de Deus em nós, em nosso coração. Por isso que ele está dizendo que o Senhor conduza vocês a amá-lo, né, a esse amor, e também a constância de Cristo. Constância de Cristo, né? Então, a gente vai ver algumas coisas, que a vida, ela está falando de uma vida de constância. A gente tem uma noção do que é constância, né? Que é perseverança, paciência, firmeza. Então, a gente vai perceber aqui no texto, quando Paulo vai dizer que o Senhor conduza o vosso coração, a gente vai perceber que é uma virtude espiritual. A vida é definida pelo espiritual. De onde vem o equilíbrio, a firmeza, a força. Por isso que Jesus diz lá, que é para a gente vigiar e orar, porque a carne é... Então, quem se move na carne, se move na fraqueza. E aí, carne não é só pecado, na força da carne, nas ideias da carne. Tentar conseguir as coisas na força de si, do esforço próprio, tudo fala de carne. A carne é fraca, ela não vai te dar, não vai me dar essa firmeza, essa estabilidade, essa constância, essa perseverança, não vai dar. Então, ele diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, quem não trabalha o espiritual não tem prontidão, não tem firmeza. Segundo o apóstolo Paulo, Deus quem nos conduz, nos guia nessa, vamos dizer assim, caminhada, nessa busca por alcançar determinadas virtudes e valores. O texto mais claro está em Romanos 5, eu quero que você abra lá e visualize Romanos 5. Você vai perceber que todo dom, tudo que é necessário a nós para servirmos a Deus, vem de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele danifica a natureza do homem. O pecado atingiu as 3 áreas do homem. Quais são as 3 áreas do homem? Espírito,
atingiu, né? A gente já estudou muito isso aqui. Era como se o homem fosse feito nessa ordem: espírito, alma e corpo, carne. Quando o pecado entrou e o homem pecou, virou. Então, a carne é que conduz geralmente o homem, a alma vem em segundo plano e o espiritual em terceiro. Por isso que há essa fraqueza, o estado de morte impera no mundo. Por quê? Porque a carne, o próprio Paulo diz em Romanos que aquele que anda na carne, a carne gera morte, morte espiritual. Olha o que Paulo vai dizer quando ele escreve aos Romanos, no versículo 17. 5,17. Olha o que ele vai dizer, ó. Se pela ofensa de um, que é Adão, e por meio de um só, reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, de Jesus Cristo. Quando ele diz, ó, em Adão, ou seja, antes do homem receber a Cristo, quem reina é a morte nele. Para ele reinar em vida, ter o controle da vida dele, para dar a Deus, ele precisa receber duas coisas: abundância da graça, que é Cristo, e o dom da justiça. A justiça é tudo. Sempre quando eu ficava lendo Romanos, eu não entendia. Aí um dia um pastor me disse assim: pastor, quando você quiser entender, quando fala de justiça de Deus, é aquilo que é agradável a Deus. Basta fazer uma comparação com o mundo. O que é ser justo diante do mundo? A justiça do mundo é a vida conforme a lei dos homens, né? A justiça é estar, vamos dizer assim, justo diante do sistema jurídico. Quando fala em justiça de Deus, é você estar em obediência a Deus, agradando a Deus, cumprindo a palavra dele. Então esse dom da justiça, de agradar a Deus, de praticar a vontade dele, é um dom de Deus, é um dom do Espírito, que vem por meio de Cristo. Está o texto falando aqui. A abundância da graça para gerar o que traz o dom, que gera a justiça de Deus em nós. A justiça, a capacidade de obedecer, de agradar a Deus, é algo trabalhado pelo próprio Deus em nós. Por isso que o texto que nós lemos no início diz, Paulo diz assim: que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância. É claro que não é só isso, mas Paulo está abordando esses dois temas para os Tessalonicenses. Então, Deus é quem vai levá-los, ensiná-los, conduzir, guiá-los, ensiná-los, capacitá-los, para vocês amá-lo e também terem a constância de Cristo na vida de vocês. É um guiar do Espírito, é um dom de Deus, é por isso que ele guia. Por isso que a glória é só de Deus, não tem nada para homem. Quem está entendendo até aí? Então veja que ele está dizendo, o dom da justiça. É aí, olhe para cá. É com base nesse texto, é que Richard Foster escreveu um livro chamado Celebração da Disciplina. É um clássico, eu indico ele onde eu vou. Até num dos livros que eu tenho, eu indico ele. O que é isso? O que é que ele fala lá? Que eu não vou agradar a Deus por esforço próprio. É por isso que Deus, olhe para cá, é por isso que Deus, Richard Foster explica nesse livro, é por isso é que Deus determinou para mim, que para aqueles que querem agradá-lo, determinadas disciplinas. Existem as disciplinas interiores, as exteriores e as associadas. As mais importantes são as interiores. Ele alista em primeiro lugar. Ou seja, eu devo praticar algumas coisas, que praticando essas coisas que Deus me manda praticar, essa graça, que ele chama que é a abundância da graça e o dom da justiça, vão começar a ser trabalhados por Deus em mim. A graça, já dizia Bonhoeffer, um teólogo alemão,
que lutou contra Hitler. A graça é de graça, completem, mas não é barata. Não, ou seja, tem um preço. Ela é de graça porque foi alcançada por Cristo na cruz do Calvário. Abundância da graça. Nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, a morte não reinará sobre nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse texto é profundo, irmão. E o Richard Foster desenvolveu um livro inteiro só com base nesse texto aqui. Claro que ele se utilizou de outros textos, né? Então ele está, olhe para cá. Para essa graça que é de graça, porque Cristo é a graça de Deus revelada. Tito diz, leia a Bíblia, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ele está falando de Cristo. É a personificação, a pessoa da graça. Então, por Cristo e em Cristo a graça vem. Ela é de graça. O que você fez para essa graça ser manifestada aos homens? Nada, foi Deus que deu seu Filho. E o preço foi Ele que pagou, e só Ele. Quando Ele estava no caminho do Gólgota, no caminho do Monte da Caveira, caminhando pela Via Dolorosa, que ainda hoje fazem peregrinação em Jerusalém, Ele caiu com a cruz, e cansou e caiu. Os soldados pegaram a cruz e fizeram o quê? Ia vindo da roça, da roça, um cidadão que tinha o nome de qual? Cirineu. Aí disseram, chama esse cara aqui, rapaz. Vem cá, talvez era assim forte. Carrega aqui, botou, mas o Cirineu também, a cruz não era dele. Ele tinha que carregar só. Aí os soldados voltaram a cruz para ele. O preço foi só ele que pagou. Quando ele lá no Calvário, no Getsemane, ou no Getsemane, alguns chamam de Getsemane, que ele disse, olha, dos 11 que estavam lá embaixo, porque Judas já tinha saído para traí-lo, ele chamou 3 para orar com ele mais em cima, e ele deixou 3 e se distanciou. Que distância? Quem pode dizer? Um tiro de pedra. E ele foi orar, como se alguém jogasse uma pedra. E quando ele disse, orem, em outras palavras, orem por mim, velem comigo, estejam vocês junto comigo, porque minha alma está angustiada até a morte. Quando ele voltou, ele encontrou os 3 lá. Senhor, o Pai, guarda o nosso mestre, dá força ao nosso mestre, anima, repreende o Satanás. Foi assim? Ajudando ele. Foi assim que ele encontrou os 3. Encontrou como? Dormindo. Imagina se tivesse os 9 também. Porque os 3 selecionados tombaram diante do peso, e nem era completamente sobre ele, mas estava uma ambiência espiritual pesada no Getsemane. Eu penso que não tinha um demônio apurrinhando ninguém, só ele. Eu penso que o diabo mandou os príncipes dele chamar os generais, chamar os centuriões, chamar tudinho. Hoje é só aqui. E cercaram o Getsemane, cobriram o Getsemane, porque o peso era tão grande. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus quando ele orava? Hein? O seu suor. Completem. Entendeu? Era o peso espiritual, era a força que estava sendo exercida. E aí o escritor aos Hebreus diz, eu acho que é capítulo 5, que bem ali o diabo tentou matá-lo. Que lá o texto diz que Deus o livrou da morte por causa da sua obediência. Que o diabo queria impedi-lo de ir para a cruz, cumprir seu ministério, completar sua missão. Então ele cumpriu tudo só. Foi ou não foi? Então a graça é de graça.
mas não é barata. Por quê? Porque eu tenho que fazer alguma coisa para essa graça me alcançar. Qual é a primeira delas? Receber a Cristo, confessá-lo, me aproximar dele, crer que Deus o enviou. E se confessares com a boca, completem, e com o teu coração creres, o que? Os evangelistas respondam, né? Ah não, peraí, irmão, eu vou botar os 3 pontinhos. Serás salvo. É preciso confessar, crer com o coração e confessar com a boca que ele, Jesus Cristo, foi enviado por Deus. A mensagem da salvação é essa, e o próprio Jesus diz isso: é esta a vida eterna, que creiam que tu me enviaste, que creiam que eu fui enviado pelo Senhor para perdoar seus pecados, o pecado da humanidade. Então, voltando, a graça é de graça, mas não é barata. Então, a primeira coisa que se deve fazer: a graça é de graça e está disponível a todos, mas só alcança quem? Primeiro, confessa Jesus. Depois de confessar Jesus, precisa praticar algumas disciplinas para essa graça, a abundância da graça operar em nós e ser implantada em nós, no nosso interior, o dom da justiça. Isso aqui é profundo, irmão, preste atenção. A capacidade de obedecer a Deus, a disposição interior, a condição, mudar a mente, que vai mudar as atitudes, a conversão verdadeira. O dom da justiça vem por essa via. Qual? Eu preciso praticar algumas coisas. Primeiro, o que eu preciso fazer? Aceitar a Cristo. E é pela fé, não tem obras. É só recebê-lo. A segunda, que envolve muitas coisas. Agora uma vez que eu confessei, eu vou fazer o que ele mandou fazer. Primeiro, orar. Disciplinas interiores, oração, jejum, leitura e meditação na palavra de Deus. De ficar um tempo só com Deus, a solitude. São as disciplinas interiores, eu preciso praticar isso, senão a graça não me alcança. Por que é que fica crente uma vida inteira na igreja e nunca muda? Porque eles estão na igreja, mas não estão praticando as disciplinas, não oram, não tem vida de oração, não tem vida de leitura, de jejum, de meditação na palavra, não tem. Existem também as disciplinas associadas, as exteriores. Entre elas, nós não vamos falar aqui do livro de Richard Foster, estou só te provocando para você ler. Existe o congregar, a disciplina da adoração, do congregar. Se não congrega, não cresce espiritualmente. Se não está junto com os irmãos, adorando como igreja. E a maior explicação que a gente precisa congregar está em Atos. Porque nós vemos que os irmãos da nova aliança congregavam. E congregavam quantas vezes por semana? Todos os dias. E ainda diz assim, eles perseveravam. Constância. Nós não estamos falando de constância? Sim ou não? Aí, às vezes a gente é capenga. Congrega, mas quando chega em casa, joga a Bíblia para lá, não lê. Não ora. Nos apegamos às redes sociais, aos entretenimentos. Dentro de casa a gente não ora. Aí não funciona. Está na igreja, congrega. Às vezes é o contrário, alguém, não pastor, eu oro todo dia, e tem gente que faz isso mesmo, todo dia eu leio minha Bíblia, pão diário, medito, faço minhas orações, mas não congrega. Aí desenvolve o entendimento conforme ele mesmo, aí fica capenga. É preciso ver o conjunto de determinações do que Deus mandou a gente fazer para poder essa abundância da graça e o dom da justiça operar em nós. Quando falhar uma delas, o Satanás vai começar a achar brecha em nossa vida. Quem está entendendo? Então, voltando aqui ao assunto, que o Senhor, voltando, 2 Tessalonicenses 3, 5, o Senhor conduza o vosso coração.
A quê? A quê? Ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vamos falar da constância de Cristo, ó. O que é conduzir? Guiar, dirigir. Ele mesmo vai nos encaminhar e nos ajudar a enfrentar os obstáculos que nós vamos encontrar nessa caminhada, até a gente chegar à constância de Cristo. Olhe para cá. O que é constância? A gente definir constância. Constância é estabilidade, firmeza, resistência. E alguém disse que constância é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e também não se desvia de sua lealdade à fé. Fé que ele professa, fé em Cristo, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Preste bem atenção, só que Paulo não diz assim: o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância. Não, é constância de Cristo. Ele relacionou a constância, porque existe a constância do mundo, mas ele diz constância de Cristo. Onde é que está a diferença? Nós vamos ver isso aqui, ó. O mundo tem a constância, não todos, tem gente que é chechelento, até no mundo, está lá no mundo é chechelento, está lá no mundo, não tem perseverança de nada, começa, para, nunca faz nada, nunca estuda, nunca trabalha, nunca para em lugar nenhum, é assim mesmo, também nunca alcança nada. Então, ó, o mundo tem a constância, e eu falo para quem tem constância. E a constância do mundo, ela se solidifica, ou se fortalece, como? Porque alguém é constante no mundo? Em que modo, ou em que base, a gente vê que no mundo há constância? E por que Paulo diz constância de Cristo, e não só constância? Por quê? A constância do mundo, ela se fortalece e se firma na busca do que é seu próprio, do que é seu. Alguém quer construir seus impérios, seus sonhos. Quem tem é alguém firmado nisso. Quem tem no mundo é alguém que se baseia sempre no que é seu. Eu quero construir, eu quero ter, eu quero ser, alcançar. Eu quero conquistar algo. E o que fortalece e faz essa pessoa ser constante? Porque ele pensa em satisfações para a sua vida. E eu me lembrei aqui que é muito diferente das satisfações de Cristo, da constância de Cristo. O mundo tem a constância, mas a constância do mundo tem como base, como, vamos dizer assim, a força motivadora a alcançar seus próprios objetivos, a satisfação da vida, o bem maior da vida, que é a satisfação dos seus próprios sonhos. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele dizendo, Jorge, ele alistou uma série de heresias que surgiram, ideologias no mundo, filosofias de vida e heresias que entraram na igreja. Essas ideologias, essas filosofias que entraram em forma de heresia nas igrejas. E ele diz, Jorge, eu penso que essas são as mais destruidoras. E entre elas ele botou o hedonismo. Eu disse, meu amigo, eu penso que a mais destruidora e a que mais tem destruído hoje é essa do hedonismo. Eu disse, sabe por quê? Porque o hedonismo, ela casa essa doutrina, essa filosofia de vida, essa heresia. Ela casa com aquilo que o ser humano quer e deseja, quer fazer a sua própria vontade, quer projetar a sua felicidade em algo e dar a vida por aquilo, viver em função do seu próprio prazer. Vou quando eu quero, quando eu não quero não vou. Faço quando eu quero, quando eu não quero não faço. Pode ver no mundo, você vê os caras dizendo com a maior seriedade,
Rapaz, eu já estou no 4º casamento, 5º casamento, 6º casamento. A Gretchen, nossa irmã, que eu não sei se já se desviou, a última vez que eu vi, ela tinha casado 17 vezes. Mas qual é a filosofia do mundo? Ó, eu caso para ser feliz, não está dando mais certo, nós estamos só brigando, nós estamos tristes. Então larga, vou partir para outro. Não é assim? É ou não é? Não é assim que o mundo ensina? Sim ou não? A busca do prazer está acima de tudo. E é por isso que o mundo está desse jeito e eles estão culpando Deus. É por isso que o mundo vive desse jeito, nós estamos culpando Deus. Nós não, né? Eles. Acontece qualquer tragédia, qualquer coisa. Rapaz, Deus estava vendo isso, porque Deus não fez nada. Não é assim? Quem já ouviu isso? Então, quando Paulo fala de constância de Cristo, por que ele coloca a constância, viu, Neymar? De Cristo. Porque ele reconhece que tem constância no mundo. Tem, não todos, mas tem. Mas ele sabe que o foco é diferente. Por que ele diz constância de Cristo? Ó, Cristo não morreu para começar, ele não morreu por ele mesmo. Morreu por quem? Ele morreu por quem? Por outros. E Paulo diz assim, talvez alguém até se arriscaria a morrer por quem presta. Por um justo, como um cara gente boa. Mas por quem não valia nada, por quem estava condenado. Mas ele morreu por esse tipo de gente. E ele mesmo diz, os bons não precisam de médico, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele morreu pelos perdidos. Não foi nem pelo cara, ó, top. Foi pelo perdido. Por isso que Paulo diz a constância de Cristo. Primeiro, o próprio escritor, o próprio Paulo, quando ele escreve lá, me lembrei aqui do texto, Filipenses 2. Se você quiser, abra sua Bíblia ligeira, se não quiser, ouça. Filipenses 2. Isso aqui é o exemplo maior que Paulo cita aqui de um ministério, de uma vida. E por isso que ele cita a constância de Cristo. Ó, tende em vocês os mesmos sentimentos, que tem versão que diz a mesma atitude. Por quê? Porque as atitudes brotam da mente. Nós somos o que está na mente. Nós nos movemos pelo que está na nossa mente. Por isso que Paulo diz assim, olha para cá rapidinho. O Senhor conduz o vosso coração, o vosso interior, ao amor de Deus e a constância. Porque aqui dentro, quando começa a se processar essas coisas, vão se transformar em atitude. Aí ele diz aqui, ó, versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, se rebaixou de muito, né? De Deus a forma de homem, se rebaixou demais, né? Rebaixou, irmão? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo isso que Cristo fez com perseverança, não fez nada por si. Quem está entendendo? Olha a diferença da constância que há no mundo para a constância de Cristo. Então, ó, Cristo não morreu por Ele mesmo, não veio ao mundo por um propósito seu próprio, não viveu para si, não usou o seu poder para o seu deleite, bem que o diabo tentou. Estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Se tu és filho de Deus, usa teu poder para te saciar. Ele disse, jamais, porque nem só de pão viverá o homem, né? Quem está entendendo? Não usou o poder para se satisfazer, mas usou para abençoar. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quando ele andou sobre as águas, ele queria dar uma lição aos discípulos. Não foi por ele, foi pelos seus discípulos. É possível andar no sobrenatural. Pastor,
Senhor, eles perguntando, tem como a gente andar contigo e viver desse jeito? Tem, vou te mostrar. E andava sobre as águas. Ele está dizendo, é possível andar, mas só poderemos andar nesse nível, sobre as águas, de forma firme, sem afundar, se andarmos com os olhos fitos em Cristo, olhando firmemente para Jesus, sem tirar os olhos dele, por circunstância alguma, andaremos no sobrenatural. As águas não nos submergirão. Então olha aqui, ó. Cristo não morreu, né, para seu próprio benefício, e não fazendo nada por si, e sofrendo o que sofreu, foi firme e constante. Começou, desenvolveu e concluiu na cruz e disse, Pai, está consumado. Então Paulo vem dizer assim, que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus, que era o que motivava Cristo, o amor ao Pai, e a constância de Cristo, a firmeza que era firme, muito embora sem estar fazendo para Ele, era determinado, perseverante, fazendo algo para o Pai. É essa a constância que eu espero que o Senhor conduza o vosso coração a elas. Amém? Glória a Deus. Quem se move na terra? Paulo diz aos Filipenses, porque cada um se interessa só pelo que é seu, não pelo que é de Cristo. Quem eu tenho? Eu tenho Timóteo, e é esse que eu vou enviar para vocês. Porque as pessoas se interessam pelo que é seu. Elas estão usando o nome de Deus, muitas vezes estão na igreja, porque querem uma força, a força de Deus, para conquistar os seus próprios objetivos, seus alvos, seus planos, suas aspirações, seus desejos, seus sonhos. E eu conversava ontem com um amigo meu, e eu dizia, o hedonismo é isso. No fundo, essa doutrina é assim. É como a doutrina coaching, a doutrina da prosperidade. Elas são doutrinas que, embora fale de Deus e orienta a pessoa com certos textos da Bíblia, até mesmo a orar, ser perseverante, ser firme, mas para alcançar seus próprios objetivos. E eu conversava ontem com ele, falei até com um pastor lá que a gente conheceu agora, né, de Porto Alegre. Quando eu digo é difícil ver alguém de viver, como Paulo diz, vivendo para o seu inteiro agrado. Inteiro agrado, vivendo não para o meu agrado, para me agradar. É claro que isso não nos furta o direito de construirmos alguma coisa para nós e para os nossos. Quem está entendendo? Não nos furta, não tira o direito, até o próprio Deus é quem dá. É o próprio Deus quem abre a porta. É o próprio Deus quem vai fazer. Mas não quer o nosso coração lá. Lembra do homem que a plantação dele e a propriedade dele produziu tanto que ele mandou arrebentar os galpões? Hein? Jesus chamou ele de pobre, de louco. E aí encheu e disse, alma, agora come, regala-te, quer dizer, te alegra, agora tu tens em abundância, e tem para muito tempo, louco. Se hoje te pedir a tua alma, a satisfação está, a sua segurança está naquilo que Ele projetou para ele, não está em Cristo, o seu sonho não está no Senhor. Isso é ter casa sobre a rocha, porque quando eu foco essas coisas e busco o Senhor e ter minha vida para o seu inteiro agrado, Ele começa a construir minha vida. Aí o vento vai bater, aí a tempestade vai vir, aí a enchente vai, aí Deus diz, espera aí, tu vai destruir as outras coisas, o que eu faço não vai destruir não. Quem está entendendo? Tu não vai, eu que dei isso para ela, isso que eu construí para ele, isso que eu que fiz na vida dele. Pode vir, mas não vai destruir, porque eu que fiz, eu que dei, eu construí, porque ele está construindo a minha obra, ele está brigando por mim. Eu dizia lá para o pastor, eu digo, olha os antigos, os heróis da fé, eles
desejavam a cidade que tem fundamento, cujo artífice e construtor é Deus. A igreja primitiva orava como? Maranata, ora vem. Aí eu vejo ali Filipe, lá o avivamento é derramado em Samaria. No auge daquele avivamento, irmão, o Espírito Santo diz: Filipe, desce. Para onde, Senhor? Vai para um caminho de Gaza, e é um deserto. Tu vai sair aqui da cidade grande, onde está todo mundo te cercando, te admirando. Lembra do Simão Mágico? Que era os olhos grelados, não em Jesus, era grelado em Filipe. Porque quando o homem, os olhos da gente estão grelados nos homens, aí o coração continua do mesmo jeito. Por isso que quando ele foi lá, Pedro disse: o teu coração está em fel de amargura. Não mudou nada, porque teus olhos estão em Filipe, extasiado no que Filipe fazia. Tu não aprendeu que Filipe veio apresentar a mim? Por isso teu coração está assim: ô Pedro, ora por mim para não acontecer isso comigo, não sei o quê. Aí faltou, né? Mas com certeza ele entendeu que ele tem que fazer é tu, rapaz. Posso orar aqui até pelar meus joelhos. Se tu não decidir tua vida, o que vai adiantar? Quem está entendendo? Então, tudo que ele viveu e fez, Cristo foi constante e firme, mesmo nas piores situações. Viveu debaixo de angústia, nos piores sofrimentos, e era constante. Os homens desinteressados das coisas de Deus, os seus próprios discípulos aqui e acolá, fazendo ele sofrer, mas ele firme, fazendo a obra do Pai. Os opositores em cima, firme na obra do Pai. Alguém tem que cuidar do que é de Deus, não só quando está fácil. Alguém tem que ser firme no que é de Deus. Ouça isso. A obra não se sustenta só. Eu tenho que entender que se eu não for, se eu não fizer, a obra não se sustenta. Eu preciso estar lá, eu preciso fazer, eu preciso chamar a responsabilidade para mim, se colocar ao lado de Deus. Não podemos deixar pensamento vir: se eu não for, se eu não fizer, alguém vai fazer. Não, quem tem que fazer é a gente. Eu que fui chamado para fazer, eu tenho que estar lá cooperando, eu tenho que estar lá orando, eu tenho que estar lá. Outra coisa, que eu estava aqui, quando eu estava rabiscando aqui, a gente não faz bolo aqui na igreja. De vez em quando eu mando na transmissão, boto no status e mando na transmissão: olha o que vai ter para o culto. Aí boto o bolão mais gostoso, mais saudável que eu já conheci, que eu jamais conheci, bolo ungido. Aí eu boto aquelas fotos lindas, boto lá, aí depois pão caseiro. Vai ter pão caseiro de manhã, farinha. A gente faz isso, irmão, não é para atrair o povo, não. Ninguém da Igreja Universal aqui que bota BMW no meio da igreja, Camaro, sorteio do Camaro, não sei o quê. Quem já viu isso? Eles botam. Não, a gente faz isso porque Deus tem prazer em ver a gente fazendo algo para Ele com alegria e não cansando. Que alguém traz, depois deixa de trazer. Alguém faz, depois deixa de fazer. Sempre isso me cobra. Quer que eu estou lá, vai fazer um bolo? Bora comprar um bolo, bora fazer um mexido, bora fazer qualquer coisa para levar para lá, para cá. Não é que a gente é de universal, não. É porque Deus se agrada. E não é para atrair, não. Porque não, se a pessoa não aprende, eu até anotei aqui, o povo precisa conhecer a palavra e decidir se quer mesmo viver para Deus. É isso que o povo precisa. Conhecer a palavra e decidir o que quer na vida. Não funciona. Pode botar Camaro, pode botar sorteio, bingo. Tem ninguém que faz bingo. Irmão, domingo vai ter um bingo aí, viu? Aí cai crente. Entendeu? Eu me lembro do interior, quando ia ter final de semana, o irmão botava lá porque o pastor da igreja tinha vindo de Rio Grande do Norte. Aí ia fazer qualquer festinha, qualquer movimento, para trazer aqueles crentes que só vão na hora que o anjo agita. Aí, como eles não traziam nada de fora, eles botavam o carro de som. Irmão, festa da Umadecan,
sei quantos aniversários da UMADECAM, União de Mocidade das Assembleias de Deus de Cantanhede. Estou dizendo lá porque eu era de lá, né? Com a presença de um pregador do Rio Grande do Norte, que era o pastor. Por quê? Porque o crente fica, rapaz, tem pregador de fora, vou para a igreja. Não adianta, esse vai, depois não vai mais. Ele vai naquele dia, sabe o que ele vai fazer lá? Levar peso, murmurar. Ele vai para lá para fazer, não enganar o povo, mas acima de tudo se enganar. Não adianta. É melhor estar um pouquinho que quer Deus. É melhor estar um pouquinho sedento de Deus, que aí ele vem e desce. Porque tem coisa que ele não faz às vezes, porque não pode dar. Isso eu não vou fazer porque tem uns aí que não... Eu não posso nem ir lá. Tem muita lama. Tem muito lixo, não vou não. Aí, por isso que tem momento. Não saio de Jerusalém até que do alto... Quantos perseveraram? Quantos? Quase 120. Aí ele veio lá para o meio. Veio todinho lá para o meio. Mas não fez isso no meio da multidão. Quem está entendendo? Então, não adianta. Deus cada vez mais tem falado isso com a gente. Eu estava conversando com o Jairon sobre isso. Não adianta a gente ficar alisando, aliviando, massageando, fazendo arrudeio para não ofender fulano, beltrano. Não. Quem quer, suporta. Quem quer, corre atrás. Quem quer, luta. Quem quer, se humilha. É verdade ou não? Sim ou não? Então, por fim, os inconstantes, infelizmente, não recebem nada de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, e quem disse foi Deus. Por isso que Paulo está dizendo assim, que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. A vocês serem firmes. Não é gangorra, não é, sabe, aquela coisa. Não, por quê? Porque o inconstante não recebe nada. Quem diz é a Bíblia, Tiago 1,7. Ele diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre, alegre hoje, amanhã triste. Olha, aí, irmão, fica naquele, sabe, na bipolaridade, né? Hoje está animado, amanhã está murmurando. Hoje está alegre e levando o povo para a igreja, amanhã está tirando o povo da igreja. Ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não receberá do Senhor coisa alguma. Ele está dizendo aqui. Pastor, mas fulano conseguiu. Não, conseguiu com força própria. E tem que ter cuidado, porque se der um ventinho, se der alguma coisa, arranca dele, porque não foi dado pelo Senhor. Quem está entendendo? Tem muito texto. Então, olha, para nós, nunca alimentemos a ideia que nós vivendo na gangorra, na inconstância. Deus está no controle da nossa vida, tá não? Essa pregação que tinha que ser pregada no mundo inteiro. Deus está no controle da minha vida. O Senhor está cuidando de mim? Não está. Nós estávamos falando agora sobre a Maraia Éter. A Yara disse, pastor, esse ministério é muito lindo, a Maraia Éter. Como Deus usou aquela mulher, num tempo que as mulheres nem pregavam, ninguém aceitava a mulher pregar. E Deus chamou a mulher para pregar. Deu uma revelação para ela mesma, sonho. Deu um chamado claro. Mas ela dizia, Senhor, eu não vou porque as pessoas não aceitam. Veio uma pandemia lá, uma epidemia, uma praga. E começou a matar. Ela tinha 5 filhos, me corrijam. Aí matou um, a praga. Matando gente adoidado por aí. Matou 2. E ela rejeitando o chamado. Matou 3, a praga. Matou, quando foi matar a última, ela levantou, acordou. Senhor, esse não, essa não. Eu vou fazer tua obra. Qual conclusão se traz? Se tira daqui, presta atenção. Não é que Deus está matando, irmão. É porque quando a gente rejeita as coisas de Deus, a gente fica como um barco à deriva e sujeita mesmo as coisas do mundo. Estava matando no mundo e estava matando na casa dela. Por quê? Porque ela está vivendo como o mundo, que rejeita Deus.
Muito embora se apegue a uma coisinha ou outra, é porque eu não sou do mundo, eu não faço isso, não faço aquilo, mas está rejeitando Deus. E o mundo, e a praga está matando. Pá, pá. Então, só a misericórdia de Deus. Então, quando ela acordou, Deus disse: tu vai cuidar de mim? Pois agora eu venho cuidar. Tu vai cuidar da minha obra? Pois agora eu vou cuidar da tua casa. Pois agora eu vou cuidar das tuas coisas. Porque eu não posso, Deus, é assim. O que a Asa disse? Se nós nos aproximarmos dele, se nós, ele também. Mas se nós o rejeitarmos, ele rejeita também. Então o homem inconstante, ele é um homem mundano. Não pense que recebe. Por que não recebe? Porque quando Deus está construindo, vem a gangorra, desce, abre a porta, o diabo vem e destrói. Ou o homem mesmo destrói, porque não está firme. Vai construir uma casa, constrói um metro. Abre a porta, o diabo vem, arranca o que ele construiu, dá a casa para baixo. Quebra até os baldões, quebra tudo. Aí daqui a pouco ele desperta, se alegra de novo, começa a construir. Quando chega em 2 metros, aí que ele está bem, vem a inconstância, de novo o desânimo, larga, fala besteira, faz besteira, o diabo vem e quebra de novo. Não recebe, não consegue ver na sua vida nada construído por Deus, porque é inconstante. Ânimo dobre. É preciso a firmeza da mente, a disciplina da mente. Então essa inconstância é o motivo dos fracassos, das quedas, da vida infrutífera. Deus quer ver firmeza em nós. Ah, pastor, eu vou para o culto, pastor, mas eu vou, sou crente. Ah, pastor, eu vou para as orações, irmão, mas Deus quer ver a firmeza de Cristo. Procura cadear, não vê, irmão? Ou será que a nossa firmeza está atrelada ao obstáculo? Se não tiver nenhum obstáculo, eu vou. Não, eu tenho que vencer os obstáculos. Eu tenho que dar prioridade a ele. Eu tenho que esmurrar o corpo. Eu estou assim meio fraco, assim meio desanimado. Acho que eu não vou hoje não. Fui outro dia, não vou hoje para o culto não. Ali, já fui, não, não sei o que. Irmão, tem que vencer. Porque senão, ó homem, ó mulher, para nós, não pensemos que nós vamos receber alguma coisa do Senhor. Não recebe, está escrito. Quem pode mais do que o que está escrito? Está cheirando um negócio aí. Entendeu? Me animou mais aqui. Entendeu? O modelo de Cristo é o modelo de vida focada. Não que despreza a família, não que despreza as construções dessa vida que são necessárias para nós, para nossa casa, para os nossos. Não despreza não, apenas coloca no seu devido lugar. Quem está entendendo? Coloca no seu devido lugar. Se é um jovem, pastor, fulano não estuda mais, porque agora é só orando, só está errado. Tem que ter a constância de Cristo, a firmeza e a disciplina do Senhor. A irmã agora não quer mais nem saber. Agora é o manto dentro de casa, jovem. Agora a mulher insubmissa, o filho é insubmisso, não sei o que. O homem agora não quer mais ir trabalhar. Não, está errado. Tem que ter a disciplina. Tem que ter a sabedoria. Verdade ou não? Então, a gente não despreza as construções, as necessidades da vida. A gente apenas deve colocar no seu devido lugar. Por isso que a Bíblia diz um texto interessante. Lucas 12, abre a sua Bíblia. Lucas 12, 47 em diante. Olha lá, ó. Olhe na sua Bíblia, você vê que não sou eu que estou dizendo. Ó. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisa digna de reprovação, levará poucos açoites. Aí ele continua, mas o primeiro, o que eu quero, o que chama muito a atenção aqui? Conhecer e se aprontar. Eu conheci a vontade de Deus para a minha vida, agora eu vou me aprontar, porque eu não estava pronto. A minha vida não estava pronta, dentro das minhas despesas, no meu tempo. Quem está entendendo?
tudo, minha roupa. Eu estou de olho disso aqui, sobre isso. A maneira, para onde, meus costumes, meus amigos. Agora a gente estava ali conversando, a Yara disse assim: pastor, esse negócio de amizade, de relação, isso atrai muito. Paulo diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu vou me preparar para o Senhor, me aprontar. É um conjunto de coisa. Eu conheci, agora eu vou me aprontar, eu vou me preparar para servi-lo. Eu tenho que coisar. Meu tempo aí, irmão, eu era ocupado, era o dia inteiro. Eu tinha de manhã, eu ia trabalhar. Então eu sou um jovem, eu vou para a escola de manhã e tal, mas aí eu tenho meu inglês, meu espanhol, meu não sei o que, meu judô, meu jiu-jitsu, não sei o que, de noite, cursinho, não sei o que, não sei o que. Sim, qual é o teu horário para Deus? Não tem. Agora eu sou servo de Deus, eu tenho que sacrificar alguma coisa. Eu tenho que crucificar, sacrificar alguma coisa. Porque que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder, e me perder? Quem está entendendo? Então, agora eu vou me aprontar, porque eu não conhecia, eu não sabia. A minha vida estava para cá, e agora eu conhecia a vontade do meu Senhor, e Ele disse que eu tenho que andar para cá, então eu tenho que me preparar. Quem está entendendo? É esse preparo que Deus exige de nós. Eu sei que circunstâncias nós estamos sujeitos às circunstâncias. Toma ou não toma? Eu sempre falo isso. Outro dia eu falei: circunstâncias vêm que quebra alguma coisa. E aí eu estou preso nelas, infelizmente. Pastor, eu pensei de chegar lá, mas aí o carro quebrou. Pastor, eu cheguei atrasado, não fui. O chefe me chamou, adoeci. Uma despesa que apareceu aqui, não que eu produzi, mas E aí o pastor, falhei. Mas Deus vai dar graça. Quem está entendendo? Aqui não dá base para atrapalhado. E são circunstâncias. Eu mandei aquele cartazinho lá, como é que chama? Que eu chamo? Encarte. Você não pode se atrapalhar na sua comunhão com Deus. Não, pastor, eu trabalho demais. Não sei o que é isso aqui, mamãe. Você trabalha de madrugada? Não, então ore. Tira um tempo. Não tem seus intervalos no serviço? Tem irmão aqui. Pastor, estava no meu intervalo lendo a Bíblia, tive aqui uma visão. Pastor, estava aqui orando na hora do meu intervalo. Não, aí na hora do intervalo, pastor, não tem tempo. Na hora do intervalo está lá, conversando com as meninas, e a maior gargalhada. E não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Por que não vai ler? Se quisesse, tirava um tempo. Já que o tempo é curto, então aproveite. Como Paulo diz, aproveitando, remindo o tempo. Não fala disso a Bíblia? Remindo o tempo. Então, mas a nossa comunhão diária não pode falhar. Disso, a força vem do espiritual. Eu posso até, como eu falei lá, a gente pode falhar num culto, numa atividade, porque nós estamos presos às circunstâncias. Agora na nossa comunhão com Deus não podemos, porque nós podemos tirar qualquer horário. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser meio-dia, pode jejuar. Vou levar meu lanche aqui para o serviço, vou ficar em jejum até tal hora. Quando eu não aguentar, eu como. Não existe isso não, que naquele pastor que pregou que o sujeito só pode jejuar quando não estiver fazendo nada, de férias total, porque se sair do quarto não é mais jejum. Aí Jesus vem e diz: quando tu for jejuar, penteia teu cabelo, passa um óleozinho para ficar bacana, para ninguém perceber. Bom, se fosse para jejuar só trancado, a gente podia ficar com os cabelos por acolá, ninguém havia gente mesmo, né? Quando ele diz isso é porque eu posso sair em jejum. Mas que eu não vou dizer: irmão, meu chefe, eu estou aqui, manda outro, que eu estou aqui, é ruim, que é bom, estou em jejum. Estou aqui em jejum. Não, aí já falhou, né? Aí está desmaiando. Pastor, é porque a mulher entrou naquele período lá, já estava fraca, foi jejuar. É mulher, não pode, não faça. Faça quando, entendeu? Para morrer não. Faça para sacrificar, sofre, eu sei que sofre, porque você está privando o corpo daquilo que ele gosta e quer, e precisa. Tanto gosta, que é bom comer, como necessita. Aí você priva, para disciplinar, para ir dominando a fera. Quem está entendendo? Mas não para dar mau testemunho. Estou morrendo, irmão, a irmã está amarela,
Está desmaiando lá por quê? Porque está em jejum. Não, aí, para mim, esse negócio aí está errado, né? Quem está entendendo? Então lá, o encarte precisa ser entendido. Eu estou preso às circunstâncias, mas eu não posso me prender nas circunstâncias. São circunstâncias que vêm de fora para dentro, mas eu não posso me prender nas circunstâncias. Nós, como ser humano, estamos presos às circunstâncias, mas nós não podemos dar o luxo de viver preso, embaraçado, para depois estar dizendo: ah, pastor, eu não vou porque eu estou aqui embaraçado, porque você se embaraçou. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, porque o propósito dele é o quê? Agradar aquele que o alistou para essa guerra. Deus falou contigo: não entra, não faz, não vai, não compra, não vende, seja lá o que for. Você foi e fez, se embaraçou. Agora tá, não. Aí Deus vai dizer: tu tá na desobediência, caça um jeito, porque eu não te chamei para viver assim. E tu não te aprontou. Fazer que não, Jairão. Você não se aprontou quando podia ter se aprontado. Quando recebeu a palavra de Deus para se aprontar. Agora não vem com churumela, que nem dizia o Rolando Lero. Então, eu termino dizendo 2 textos só para você ouvir. Paulo diz: dizei a Arquipo, digam a Arquipo, é o nome de um obreiro. Completem. Cuida. Tem uma versão que diz: atenta. Mantenha o foco no ministério que você recebeu no Senhor. É por Ele que Deus vai, é com esse cajado na mão, é que Deus vai te trazer o consolo da vida, vai te dar sustentação nessa vida, vai te guardar. É com o cajado, e é por meio dele que vem o sustento, os cuidados, porque o Senhor faz casa firme a casa daqueles que guerreiam as guerras, as pelejas do Senhor. Moisés pega esse cajado e joga fora. O que aconteceu? Se tornou uma cobra e ele fugia. Pega de novo o cajado, jogou fora, pega de novo. Amém? Concita. Amém? Todo mundo aí, amém? Yara. E por último, olha lá, ó, para nós, o último texto, Números 14. Eu vou ler alguns versículos. Ouça aí, depois eu passo. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já por 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Ó, irmão, desprezar o Senhor. Porém, recebe essa palavra: o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em me seguir, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Nele havia um espírito firme, e ele teve constância, perseverou em me seguir. Ele eu colocarei na terra. Eu, o Senhor. Veja que não é a força de Caleb, aquela força que ele diz, aquele mesmo homem que eu era há 40, 45 anos atrás, eu sou. Para entrar, para sair. Onde estava a força de Caleb? No Senhor. Eu o farei entrar na terra e darei a sua descendência. Glória a Deus. Que o Senhor conduza o nosso coração, nosso interior, desde a mente, dos sentimentos, da maneira de, começa lá dentro, ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé.